Há dois cavaleiros usando um cavalo branco em Apocalipse. O primeiro está no capítulo 6 e o segundo no capítulo 19. E nós vamos ver nesse vídeo a grande diferença que existe entre os dois. Vamos lá? Esse é mais um vídeo de Apocalipse Essencial e o tema do vídeo de hoje é o Cavaleiro do Cavalo Branco em Apocalipse 19, de 11 a 16. E o texto diz: E vi o céu aberto e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, tem nome. Ele julga e guerreia com justiça, seus olhos são como chamas de fogo, e em sua cabeça muitas coroas e um nome que só ele conhece, ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de sangue e seu nome é a palavra de Deus. Os exércitos dos céus o seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos. De sua boca sai uma espada afiada com a qual ferirá as nações. Ele as governará com cetro de ferro, ele pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Em seu manto e em sua coxa está escrito esse nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Bom, primeiramente algumas considerações. Há dois cavaleiros que montam um cavalo branco em Apocalipse, é preciso a gente discernir quem é quem. Então, o primeiro, que aparece em Apocalipse 6:1, empunhava um arco, foi-lhe dada uma coroa, ele cavalga como vencedor, determinado a vencer. Esse não é Jesus, como algumas pessoas pensam, tá? É um imitador e, segundo os principais teólogos, seria o anticristo. Ele empunhava um arco e não uma espada. Tá? Quem atira flechas não é o Senhor, para início de conversa, é o adversário. Então, ele tinha uma coroa que lhe foi dada, cavalgava como um vencedor, determinado a vencer. Então, esse cavaleiro aí que aparece em Apocalipse 6:1, que nós já tratamos dele lá atrás. Mas o cavaleiro do capítulo 19, ele é descrito como fiel e verdadeiro, que julga e guerreia com justiça. Não resta dúvidas que esse cavaleiro, tá, ele é diferenciado do capítulo 6. Reconhecer essa diferença faz assim muito sentido para nós no estudo desse vídeo. Então, ele está acompanhado pelos exércitos do céu, os anjos que estão sob o seu comando e talvez a igreja gloriosa, tá? Que for arrebatada, pois será iniciada a batalha final entre o bem e o mal. O Cristo que foi morto numa cruz, ressuscitado corporalmente ao terceiro dia, ele vai voltar para assumir o governo da terra e do universo. Tá? Então, esse é, em essência, uma breve observação que nós estamos fazendo do texto de hoje, que é o Apocalipse 19, de 11 a 16. Pois bem, o que há de essencial nisso? A ressurreição de Jesus inaugurou o que a gente chama de os últimos dias. E o anticristo passa, então, a agir intensamente para promover confusão pela imitação. Isso é o que o inimigo mais faz hoje, a título de cristianismo e em nível mundial, causar confusão pela imitação. Então, o fato de haver dois cavaleiros semelhantes é uma forma de Deus nos dizer assim, cuidado, tem um espírito de engano altamente sofisticado que vai tentar confundir vocês. A Bíblia diz: se então alguém lhes disser, vejam, aqui está o Cristo, ou vejam, ali está ele, não acreditem, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão sinais e maravilhas para, se possível, enganar até mesmo os eleitos. Então, para reconhecer uma imitação, isso a maioria das pessoas já sabe, é preciso você conhecer muito bem o original. Tá? Quanto mais eu conheço o original, mais fácil fica para mim identificar uma imitação. Tá? Em todo o Apocalipse, como em toda a Bíblia, Jesus é o personagem central. Então, e a descrição de Jesus aqui é muito apropriada,
É bem interessante essa questão dos dois cavaleiros, porque tem muito a ver com o tempo que nós estamos vivendo. Vai aparecer agora um gráfico para você comparar. Dá uma olhada aí. Apocalipse 6, o anticristo. Veja só que interessante essa comparação. Empunha um arco, ele é ameaçador. Cavalga como vencedor, tem pose, tem aparência. Determinado a vencer, ele não desiste. Uma coroa, né? Certa autoridade. Então, isso é o anticristo. Agora, veja o cavaleiro de Apocalipse 19, que é o Senhor Jesus. Ele é fiel e verdadeiro, julga e peleja com justiça, que é algo típico do nosso Senhor, olhos como chamas de fogo, vê e sabe tudo, e muitas coroas, que é compatível com seu título de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Muito bem, um nome que só ele conhece, roupas tingidas de sangue, que remete à cruz, e o seu nome é Palavra de Deus. Então, fica muito fácil identificar a diferença entre o cavaleiro do cavalo branco em Apocalipse 6 e o cavaleiro do cavalo branco em Apocalipse 19. Agora, tem algumas implicações práticas que nós precisamos atentar, tá? A internet abriu as portas para centenas, acredito, de milhares de pregadores e profetas, entre aspas, cuja maioria não foi chamada por Deus, tá? Essa gente está atrás de likes para promover algoritmos, tá? Então, é importante a gente entender isso. Eles estão atrás de popularidade, estão atrás de fama, de dinheiro. Parecem muito sinceros, parecem conhecer muito a Bíblia, parecem conhecer bastante a natureza humana, mas são enganadores. Desenvolveram habilidades retóricas pela neurolinguística. Preste muita atenção nisso aí, tá? São pessoas que sabem lidar com as palavras. O que eles dizem soa coerente para muitos cristãos e eles conseguem tocar a nossa emoção. A gente acaba acreditando que se trata da ação do Espírito Santo, mas não é. O seu poder de convencimento, gente, é fenomenal. Mas nós não podemos esquecer que as imitações são incrivelmente parecidas com os seus originais. Mas a qualidade é questionável e perigosa. Então, para saber se você está ouvindo um falso profeta, preste atenção se ele cita essas palavras com frequência. Ele cita a palavra pecado, arrependimento, Jesus, renúncia, cruz, ressurreição, novo nascimento. Essas palavras surgem frequentemente nesses vídeos desses pretensos pregadores e profetas, se não é um sinal de que está havendo aí uma teatralidade, algo muito teatral, tá? Fundamentado na própria personalidade deles, nas habilidades que eles desenvolveram. Jonathan Edwards pregou um sermão lido à luz de velas a uma multidão e nessa oportunidade houveram 500 conversões legítimas. Eu não estou falando de conversões emocionais, não, legítimas. A esmagadora maioria dessas 500 pessoas terminou a sua vida servindo a Deus intensamente. Tá? E o tema do seu sermão era pecadores nas mãos de um Deus irado. Eu acho que você já deve ter ouvido falar. Então, o versículo base desse sermão foi Deuteronômio 32, 35. E o que diz esse versículo? A mim me pertence a vingança, a retribuição, a seu tempo, quando resvalar o seu pé, porque o dia da sua calamidade está próximo e o seu destino se apressa em chegar. Então, esses pregadores famosinhos aí, que estão fazendo fortuna, dando suas palestras nas igrejas, nem sonham em pregar um sermão desta envergadura.
nem imaginam tocar nessas palavras como pecado, arrependimento, renúncia. Eles perderiam seu prestígio, sua fama. Eles não teriam likes e nem algoritmos em seu favor na internet. Esses caras precisam ser desmascarados. Disse Jesus: quem não é por mim é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Cuidado. 2 cavaleiros montados num cavalo branco. Eles estão prontos, mas são diametralmente opostos. Não fazem nenhuma ligação entre si. São inimigos. Muito cuidado, porque o inimigo está criando confusão pela imitação. Provai os espíritos se procedem de Deus, diz a Bíblia. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, se ele assim nos permitir.